Eu quero iniciar aqui dizendo que, pelo menos na data de hoje, 29 de novembro de 2023, este momento não seria possível se não tivesse ocorrido tragicamente uma morte na Papuda do Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, falecido na semana passada, na segunda-feira, repito, trágica e lamentavelmente, nas mãos do Estado, em virtude de ter sido mantido encarcerado, sem que o Estado tivesse produzido uma única prova contra ele, desde o dia 1º de setembro, com seu pedido de liberdade, feito pelo Ministério Público e não atendido pelo juiz do caso, o relator, ministro Alexandre de Moraes, e que sofria de inúmeras comorbidades, com laudo apresentado desde o dia 11 de janeiro, e desde a data do seu encarceramento, o Clezão passou por mais de 35 atendimentos médicos, conforme atestam os prontuários anexados aos seus processos. Então eu quero aqui, em primeiro lugar, e fico emocionado ao dizer isso, dizer que é em memória do Clezão que esse momento também está acontecendo, a cuja família dissemos no velório, e depois milhares e milhares e milhares de pessoas na Paulista, que sua vida não seria e não será em vão. Eu quero, por isso, agradecer a todos aqueles que atenderam aos apelos da sua família, aos apelos dos eleitores que cobraram pelas redes sociais, para que obtivéssemos as 171 assinaturas necessárias para que este momento fosse possível no protocolo da CPI, do abuso de autoridade do STF e do TSE. Queremos informar que este é exatamente o mesmo requerimento apresentado no ano passado e, coincidentemente, protocolado no dia 24 de novembro de 2022, 1 ano e 5 dias atrás. A luta foi enorme para que chegássemos até este momento, repito, porque desde janeiro, como lembrava o deputado Gustavo Gaira, eu já estava colhendo as assinaturas, uma vez que antes da posse os deputados eleitos já tinham acesso ao Infoleg. Chegamos há pouco a 171 assinaturas confirmadas pelo protocolo da Câmara dos Deputados, incluindo o professor Paulo Fernando, Vossa Excelência, que conhece o regimento da frente para o fim e do fim para o seu início, incluindo todos os dispositivos constitucionais necessários, que são, na verdade, apenas 3. O número de assinaturas já mencionado, o prazo de funcionamento de 120 dias e os fatos determinados. Eu quero, diante da imprensa, lamentar, neste caso, uma decisão judicial, que não seria objeto de uma CPI, e por isso aqui não se trata de decisões, mas de abusos de autoridades cometidos pelo STF e pelo TSE, mas quero aqui me solidarizar com a imprensa, quando no dia de hoje vemos mais uma decisão do STF que vai contra a liberdade de imprensa, ao ameaçar jornalistas de punição por publicação de entrevistas. Isso é um absurdo que não pode ser aceito, e por isso fica aqui a nossa completa e total solidariedade. Já para encerrar, porque não quero tomar muito tempo de vocês, e todos aqui que quiserem terão o direito de fala, quero mais uma vez agradecer as pessoas que se engajaram. Estamos transmitindo em várias redes sociais aqui por meio de lives essa nossa coletiva de imprensa. A todos os deputados parlamentares que assinaram e aos que não assinaram, infelizmente muitos dos quais gostariam de assinar, mas não o fizeram em virtude do momento que nós vivemos hoje. Fica aqui um desabafo pessoal, porque parlamentar não poderia ter nenhum receio de assinar uma CPI para investigar quem quer que seja, muito menos receio de investigar alguém que porventura possa prejudicá-lo em virtude dessa assinatura, num julgamento que deveria se basear na lei e na Constituição e não na política ou não na sua atuação aqui na casa. Vários parlamentares, inúmeros, não estou exagerando, dezenas, nos disseram, e por isso foi tão difícil coletar as 171 assinaturas, que estavam completamente ao nosso lado, que estavam torcendo para sair a CPI,
mas que nesse momento não assinariam por ter um caso tramitando, por exemplo, na Suprema Corte. Mas, apesar disso, todos, deputado Jordi, deputado Bia, garantiram que estarão ao nosso lado, ao lado da justiça de verdade, da democracia, do Estado de Direito e do reequilíbrio entre os poderes durante os trabalhos da CPI dos abusos de autoridade do STF e do TSE. A esses colegas, que eu não quero utilizar nenhum adjetivo pejorativo, porque todos nós aqui, de uma forma ou de outra, poderíamos ter receio, e vários de nós estamos já sob a mira de julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Eu quero concluir dizendo que o medo, o receio, pode nos dar duas possíveis saídas. A primeira é a da paralisia, a de não fazer nada, a de não assinar uma CPI. E, lamentavelmente, para muitos, a paralisia foi o escolhido, não por uma questão menor, mas porque tem, de fato, motivos para ter medo. Mas o segundo caminho, a segunda saída, é a escolha da coragem para enfrentar o medo. E aqui ao meu lado, há deputados valorosos, de coragem para enfrentar os abusos de autoridade do STF e do TSE, que nós vamos até o fim. Muito obrigado. Passo a palavra ao nosso líder, deputado Carlos Jordi. Valeu, Marcel. Boa noite a todos. Parabéns, Marcel, pela sua fala. Foi muito duro conseguirmos essas assinaturas. Duro demais. Desde janeiro que estamos nessa batalha para conseguir 171 assinaturas. São 513 deputados. E aí você pode se perguntar por que é tão difícil conseguir 171 assinaturas. A razão por ser difícil colher as assinaturas é a razão pela qual nós devemos instalar essa CPI. Porque os deputados estão com medo. Eles estão com medo diante dos abusos de autoridade, das perseguições, das ilegalidades, arbitrariedades que vêm sendo perpetradas por aqueles que deveriam zelar pela nossa Constituição, onde já se viu, no Estado democrático de direito, que é usado de uma forma tão prostituída por esses que não tiveram um voto sequer, que nós, parlamentares que representamos o povo, não podemos nos posicionar, não podemos fiscalizar e não podemos sequer buscar um equilíbrio entre os poderes. Eu quero aqui parabenizar todos os deputados que tiveram coragem de enfrentar esse momento, de assinar essa CPI, mas eu quero parabenizar, sobretudo, dois deputados em especial que nesse momento se destacaram para conseguir essa façanha de protocolar, de conseguir essas 171 assinaturas, que é o deputado Marcel Van Hatten, que tem sido um leão, um guerreiro na defesa da democracia, dos presos injustos do 8 de janeiro, o deputado Marcon, que também se engajou como um guerreiro para que pudéssemos completar essas assinaturas. Dois vice-líderes da oposição que têm sido bravos na defesa da democracia. E assim, é algo inacreditável que nós só tenhamos conseguido as assinaturas por conta de uma tragédia como foi a de Pezão, que foi sentenciado à morte, que diante de um quadro clínico que era, obviamente, fato que ele deveria sair da prisão, e que qualquer magistrado de qualquer outra instância, se não tivesse deferido esse pedido, já teria sido afastado do seu cargo, e ele foi deixado lá para morrer, mas Clezão serviu para unir deputados e ter coragem nesse momento para que conseguíssemos essas assinaturas. Só que existe uma outra pessoa que nós temos que destacar aqui também, que foi injustiçado, que foi colocado na cova dos leões, que é um deputado que nunca cometeu crime algum. O artigo 53 da Constituição garantia a ele imunidade parlamentar para suas palavras, opiniões e votos. O parágrafo 2º também determinava que ele não poderia ser preso, salvo em flagrante de crime inafiançável. Ele não cometeu nenhum crime inafiançável e hoje ele está na prisão como um bandido em regime fechado, que é o deputado Daniel Silveira. Por isso, essa nossa CPI, ela tem que ser honrada e dignificada para essas duas pessoas. E o trabalho foi duro, mas esse foi o trabalho mais fácil.
coletar as assinaturas. O trabalho mais difícil será a instalação da CPI, porque nós sabemos que serão dados vários recados por parte da Suprema Corte. Mas nós temos que enfrentar com altivez, com coragem nesse momento, porque não há democracia sem equilíbrio entre os poderes. Não há democracia quando há ameaças por parte daqueles que devem zelar e guardar a Constituição e proteger o Estado Democrático de Direito. Obrigado. Obrigado, nosso líder. Eu vou só falar mais uma palavra antes de passar para o deputado Marcon e depois abrir a palavra para os demais. Vi aqui esse primeiro inscrito, depois os demais quiserem falar. Deputado Jordi, se puder estar do meu lado, eu quero agradecer muito, porque se não fosse a tua determinação em liderar isso naquele momento e, dentre as duas ou três prioridades elencadas, após o trágico falecimento do Clezão, ter dito para toda a oposição, estamos com a CPI do abuso de autoridade, vamos até o fim para as assinaturas, se não tivesse toda a determinação, esse momento não teria acontecido. Então, muito obrigado, Jordi, de verdade, obrigado. E eu quero agradecer também ao meu conterrâneo gaúcho, que já foi meu suplente de deputado, quando na legislatura passada eu fui deputado federal também, e ele, no novo, era meu suplente, abraçou todo o processo que é fantástico de trabalho de bastidor para coordenar as assessorias. E quero agradecer, Marcon, também a minha assessoria, a Ornella, a Karine, e os assessores de todos os parlamentares, em nome dos teus assessores e também do Gustavo Gayer, que ajudaram muito, que eu sei, do Fred Linhares, que eu sei que ajudaram muito, e todos os demais, porque sem o trabalho das assessorias, isso também não seria possível. Então, com vocês, quem coordenou esse trabalho nessa segunda fase, a primeira fase de janeiro até ali, eu fui como pude, e agora me ajudou muito, Maurício Marcon. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Eu quero dizer em primeira mão que o parlamento respira. Nós não somos submissos a ninguém. Nós somos um poder independente, um poder que respira e tem o dever de não deixar um inocente morrer na cadeia e que nada vai ser feito. Vai ser feito sim! Nós vamos investigar por que Clezão, há 3 meses com o pedido de liberação, morreu e deixou 2 filhos e uma esposa órfãos de sua presença por um ato bárbaro de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Se hoje nós conseguimos 171 assinaturas, é porque muitos parlamentares deixaram o medo de lado e preferiram ter um compromisso em sair na rua de queixo erguido e dizer: o meu trabalho é ser parlamentar e eu vou fazer o meu trabalho com dignidade. Chegará à noite, colocar a cabeça no travesseiro e dizer: eu estou honrando os votos que recebi dos meus eleitores. Esse é o nosso papel. O Clezão é um expoente do absurdo que viveram nesse país. Mas hoje, participando da Rádio Auriverde, pude ouvir uma menina de 20 anos que teve que criar os seus 2 irmãos, um com 3 anos e um com 9 anos, porque os seus 2 pais, o pai e a mãe, ficaram presos, um por 7 meses e um por 10 meses. Isso é justiça? E a prova que havia contra eles era absolutamente zero. Estavam no lugar errado e na hora errada. Se nós queremos falar em Estado democrático de direito, não só da boca para fora, mas também em atitudes, essa CPI vai servir para dar nomes a quem cometeu absurdos durante esse período que nós vivemos. Parabéns aos 171 corajosos deputados que não se furtaram às suas obrigações de investigar. Fica aqui também o meu agradecimento às assessorias que incansavelmente trabalharam, ligaram, incomodaram muitos parlamentares e nós conseguimos, com a graça de Deus, respirar a democracia ainda no nosso país. Muito obrigado. Boa noite. Eu quero dizer que esse é um momento muito importante. Parabenizar o Marcel. No ano passado nós já tínhamos assinado, não pudemos entrar com a CPI. Esse ano agora, quase no final do ano, estamos aqui com essa CPI protocolada. Eu, como parlamentar do Distrito Federal, de alguém que conhecia o Clezão, conhecia os amigos do Clezão, a comunidade do Clezão, onde ele era um líder, eu fiquei realmente muito chocada e muito movida, tocada, movida por essa trágica morte, que poderia ter sido evitada, com toda certeza. Mas o que está por trás de tudo isso é que essa morte ela é fruto de um abuso de autoridade.
porque fatalidades acontecem, acidentes, mortes, mas essa morte, ela é fruto de abuso de autoridade, recorrentes abusos de autoridade. E é por isso que eu quero aqui, mais uma vez, me solidarizar à família do Clezão, a Jane, sua esposa, suas 2 filhas, aos amigos, e dizer: confiem que nós vamos seguir em frente. Nós estamos fazendo todo o possível. Nós não sabemos quais serão os resultados, mas temos certeza que daqui para frente as coisas começarão a mudar, porque nós estamos unidos e a oposição está mostrando a sua força, a sua garra de seguir em frente e a sua coragem. Lembrando, amigos, coragem não é ausência de medo, coragem é a gente conseguir agir, atuar, seguir em frente, apesar do medo. Ninguém pode dizer que não teme, porque nós estamos hoje num momento de ditadura, de tirania, de arbitrariedade, de arbítrio. Mas assim, nós vamos seguir em frente. Então, parabéns a todos os colegas que assinaram, todos aqueles que farão parte dessa CPI. E eu tenho certeza que isso não será em vão, e a morte do Clezão não será em vão. Infelizmente, foi necessária uma tragédia para que nós estivéssemos aqui hoje, tendo esse momento, que é um momento marcante, o início de uma CPI do abuso de autoridade, o que muitos acreditavam que nunca aconteceria, não porque não havia motivos o bastante, mas porque o abuso de autoridade já tinha chegado a tal nível, onde a maioria dos parlamentares já tinha medo de assinar esse requerimento. Medo de que, se ao assinar esse requerimento, eles seriam presos, a Polícia Federal invadiria suas casas, seus amigos seriam presos, ele teria sua vida destruída, porque essa é a democracia que a gente vive agora. Essa é a tal democracia relativa que o Lula fala, ou talvez a democracia entre aspas, que até mesmo a imprensa, que uma parte sã já está acordando para o fato de terem construído esse monstro que vem destruir a nossa nação. Então, muitos falaram aqui do Clezão, e eu acho que vou fazer uma rápida linha do tempo, um resumo, os eventos, um dos principais eventos que nos levaram a esse momento de agora. Inquéritos ilegais abertos de ofício para perseguir opositores políticos, que estão abertos há mais de 3 anos, mesmo com parecer relatório da Polícia Federal e da PGR, que esse inquérito deveria ser terminado, engavetado, arquivado. Inquérito esse onde a vítima é o investigador, a vítima é o julgador, é o delegado, é quem manda em tudo. Mais ou menos como acontecia na época medieval, quando não existia justiça. Nós temos aí prisões de pessoas inocentes acontecendo. Enquanto isso, traficantes estão sendo soltos. Para cada pessoa inocente que é presa hoje no Brasil, 10 traficantes, assassinos, são soltos. Essa é a justiça que a gente vive. Constantes ameaças e intimidações por parte da Suprema Corte contra parlamentares e também contra jornalistas, que nós sabemos que acontece. São pessoas que se acham a personificação da democracia, e é justamente esse tipo de pensamento que leva a ruptura da mesa. Quando uma pessoa ou uma instituição acha que ela é a democracia, pode ter certeza que ali a democracia não mais existe. Nós temos agora jornalistas sendo perseguidos. Um jornalista nos Estados Unidos com mandado de prisão. Qual crime? Ninguém sabe. Nem mesmo os advogados americanos conseguem entender qual crime essa pessoa cometeu. Mas teve sua empresa destruída, seu passaporte cassado, teve toda a sua vida destruída. Mas está lá nos Estados Unidos, exilado. Que fique bem claro, nós temos hoje um brasileiro, jornalista, exilado em outro país por fazer o seu trabalho. Mais de um, como bem lembrou aqui o Marcel Van Hatten. Paulo Figueiredo com seu passaporte cassado, cancelado. Rodrigo Constantino com seu passaporte cancelado. Qual crime ele cometeu? Nenhum. Apenas falar a verdade. E eu, como eu estava falando, o Alan dos Santos, que lá no início tentou avisar que se algo não fosse feito, nós chegaríamos nessa realidade que nós estamos hoje. Mas muitos não ouviram. Muitos disseram que ele estava exagerando. Pois agora é isso que nós estamos vivendo. Nós temos aí a resolução do fim do mundo, onde uma pessoa com uma caneta poderia decidir qual conteúdo poderia ser publicado ou não no período da campanha e mandar que fosse deletado imediatamente. E quando vocês da imprensa pediram uma explicação sobre isso, ele humilhou cada um de vocês e simplesmente não respondeu. Para continuar, e chegando agora na conclusão, monitoramento por parte da nossa Justiça Superior de dezenas de milhares de pessoas no WhatsApp. Vocês sabiam que isso acontece?
Eles têm uma empresa que monitora 40 mil grupos no WhatsApp hoje no Brasil. Senhorinhas do Zap, em grupo de crochê, estão abandonando os grupos do WhatsApp porque tem medo de serem presas por um emoji. Mas a democracia venceu, o amor venceu. E para concluir, tem muitas outras aqui, mas eu vou abrir espaço para os meus colegas, tem muitos outros. Agora, reportando esse fato, saibam de uma coisa: o grupo do espectro político que vai agir e se sacrificar para salvar o emprego de vocês é justamente nós, as pessoas que vocês mais atacam. Aqueles que vocês falam que são antidemocráticos, que são golpistas, que são fascistas. Hoje ficou provado que é o lado de lá que quer cercear a liberdade de expressão, que quer cercear a liberdade jornalística de vocês. Hoje vocês podem responder inquéritos por entrevistar alguém, mas não foi o Bolsonaro, não foi Novo PL que impôs isso, não. Foi o pessoal que vocês tanto admiram, que vocês tanto batem palma quando eles mandam prender um deputado por suas palavras, que vocês tanto enaltecem quando prendem uma senhorinha porque ajoelhou com a Bíblia na mão. E vai depender de nós para que vocês também não caiam nesse calabouço da censura. Mas podem ficar tranquilos, porque nós vamos agir, porque nós somos verdadeiramente democráticos. Nós vamos nos sacrificar para defender até quem nos odeia. Obrigado. Paz e bem a todos vocês. Eu quero parabenizar esses grandes brasileiros que aqui estão, os deputados federais que assinaram essa CPI do abuso de autoridade. É um presente que é dado hoje para o Brasil por vocês. Um presente que o Senado não conseguiu dar. Nós tentamos, mas falhamos. E vocês, deputados federais, conseguiram abrir uma porta de luz no meio das trevas, no meio das sombras que hoje vive mergulhado o nosso amado Brasil. Eu estou aqui apenas para parabenizar, porque eu tenho viajado, Marcelo, eu tenho viajado com alguns colegas aqui, tanto deputados como senadores, pelo mundo. Você foi comigo, outros também. Já fomos em Nova York, lá no escritório do Brasil na ONU. Já fomos na OEA, lá em Washington. Já fomos em Lisboa. Já fomos em Buenos Aires, em eventos de liberdade e democracia, denunciar o vilipêndio que está acontecendo no Brasil em relação aos direitos humanos. Você pode chamar que no Brasil tem tudo. Tem tudo. Não diga que o Brasil tem democracia, porque hoje o Brasil não tem democracia. E esse passo que essa casa dá, enfrentando abusos, palavra perfeita da CPI, abusos dia após dia do Supremo Tribunal Federal, que se acha são os donos do poder, se acham donos do Brasil, e não são. Nós aqui fomos eleitos diretamente pela população para representá-lo. E o que a gente está vendo é um desrespeito a nós parlamentares, a você brasileiro que nos trouxe aqui. Então, para finalizar, quero apenas deixar meu sentimento como cidadão de gratidão a essa conquista. O Senado começa a se levantar também, é outra boa notícia para o Brasil. As decisões, fim das decisões monocráticas, foi uma grande vitória, apertado, mas nós conseguimos, já está aqui também na Câmara dos Deputados, e temos outras vitórias para dar para o Brasil, que a luz já começa a raiar. Parabéns a todos. Boa tarde a todos. Deputado Marcel, que nos lidera nesse tema. E eu me lembro muito bem, Marcel, do orgulho que eu tenho, Vossa Excelência chegando aqui no mandato passado, e já com a coragem de fazer o enfrentamento, quando se apresentou para disputar a presidência da Casa da Mesa. Jovem, atuante, tinha um histórico parlamentar brilhante no seu estado. E que orgulho por o parlamento brasileiro e para os brasileiros terem hoje na liderança desse tema, aliado com os novos colegas parlamentares. E eu brincava com o Marcel aqui, já sou veterano dessa equipe aqui por estar no terceiro mandato.
tive a oportunidade de participar do processo de impeachment da Dilma, do processo de afastamento e cassação do Cunha, das 2 denúncias do Temer, tantos processos aqui na casa que vai amadurecendo, se construir a cada dia. Naturalmente, na última agenda agora, eu também fui membro da comissão parlamentar da investigação dos atos do dia 8. Todas essas participações, com certeza, me consolidaram, me amadureceram, me ensinaram muito aqui na casa. Por isso, já usando da minha experiência do 3º mandato, dizer que essa CPI talvez seja a mais importante que eu acompanhei nas instalações, já no meu 3º mandato. Porque ela faz um debate subindo o nível da régua. Ela faz um debate grande, um debate importante. O resultado dela, efetivamente, não é punição pura e simplesmente de um acusado, de denunciado, de um puro e simples ato. Mas ela vai ter impacto de todo o ordenamento na organização da sociedade brasileira. Vai ter um impacto no emprego, na renda, na vida das pessoas. Vai ter um impacto na disciplina, na confiabilidade, nas regras desse país, tão importante para o crescimento econômico. E ela vai restabelecer, com certeza, a partir da sua construção, essa igualdade e paridade realmente entre os poderes. Há muito tempo, de forma lenta e caudalosa, às vezes vagarosa, nós vamos percebendo que tem sempre um certo massacre de quem não disputa a eleição, de quem não tem ir para a rua, e principalmente de quem nem concurso passou. O Supremo, e eu volto aqui lá no impeachment da presidente Dilma, quando o Lewandowski, sentado na mesa do Senado, presidindo a sessão do Senado, rasgou a Constituição. E nós ficamos de joelho, porque lá ele manteve o direito político da Dilma. Ali o Supremo dava um sinal claro, que não respeitava a Constituição, e que tinha, sim, um movimento orquestrado de poder para que pudesse dominar o país, sabe lá os interesses de quem. E, naturalmente, agora essa CPI, que tinha assinaturas coletadas ainda na legislatura passada, mas que nessa legislatura foi se consolidando, um longo caminho ser percorrido. Deputado Marcel e Carlos Colegas Parlamentares, não é fácil, porque pressionam os prefeitos que têm alianças com os nossos parlamentares. Os empresários, que nós temos ligações no dia a dia, no mundo do trabalho, no mundo das relações econômicas, das relações parlamentares, pressionam as classes empresariais. Porque o Supremo, naturalmente, em algum momento, pode ser desde a questão trabalhista, tributária, até mesmo judiciária, sabe que pode ter uma sanção por estar sendo questionado o seu poder. Eu tenho orgulho de ter sido um dos primeiros parlamentares a ter assinado, a ter me colocado à disposição desses, me permitem, esses jovens parlamentares que têm inspirado essa casa cada dia mais para dizer que a esperança, sim, a esperança está aqui. A esperança realmente no parlamento brasileiro que tem coragem e ousadia e tem liberdade e autonomia no seu mandato e coragem, como disse a Bia Cruz aqui, para fazer o enfrentamento e realmente se posicionar diante disso, que é um alerta para todos os brasileiros. Ou façamos esse enfrentamento agora, ou curamos essa doença grave, essa virose brava, esse vírus bravo que está aí instalado no prédio ao lado, ou eliminamos esse vírus, expurgamos esse vírus, ou vai contaminar toda a sociedade, nós estaremos de joelhos, as nossas vidas pessoais, as nossas famílias, os nossos negócios, enfim, a política brasileira. Com certeza agora tem um trabalho árduo, que é o convencimento do plenário da Câmara dos Deputados, para que o presidente Arthur Lira possa instalar essa CPI e permitir que façamos esse debate tão importante e rico, que vai ser o sinal da liberdade para os brasileiros. Eu faço um apelo aqui ao presidente Lira que receba esses parlamentares, que possa permitir no mais breve possível a instalação dessa CPI, para que tenhamos liberdade de debate, e com certeza, a fruto da sua construção vai marcar a história da democracia desse país. Muito bom, obrigado. Usei foi você. Boa noite. Enquanto senador de Santa Catarina, quero parabenizar a proposição e a coragem, acima de tudo, dos nossos deputados. Essa CPI, nós tentamos lá no passado, ainda não era senador, pelo Senado Federal, e infelizmente não andou, Marcelo. E não andou, sabe por quê? Porque nós temos um outro problema no Brasil, chamado foro privilegiado. Então hoje, se vocês vissem a votação da PEC 08, a vergonha que foi, ministros do Supremo Tribunal Federal ligando
mandando mensagens para parlamentares, constrangendo e até ameaçando. Por uma questão que, acima de tudo, o parlamento, 594 deputados e senadores eleitos por 124 milhões de brasileiros, fazem uma lei, aprovam uma lei. O presidente da República sanciona a lei. E aí depois vem um ministro que não teve um voto, suspende. Faça uma pesquisa. O senador Iovisto Girão fez uma pesquisa de 2010, 2012 para cá, mais de 1000 decisões monocráticas, e algumas descansam nos escaninhos dentro do Supremo Tribunal Federal, causando torpor, problemas. O Brasil precisa andar. Então, a PEC 08 foi apenas um exemplo de abuso de autoridade dos nossos ministros. Um segundo problema de abuso de autoridade: eles ignoram solenemente a Procuradoria da República. Ignoram. Abrem processos de ofício sem serem provocados. Não dão ninguém o direito a instâncias recursais. Não deixam advogados ter o acesso ao que seus clientes estão sendo acusados. Se isso não for abuso de autoridade, o que é? E por fim, senhoras e senhores, a imprensa. Vocês viram a decisão de ontem? Nós somos abordados o tempo todo aqui, no plenário, no Senado, na Câmara, para dar entrevista para vocês. Você mandou uma entrevista para vocês e fala uma coisa que desagrada os donos da verdade, vocês serão punidos. O próximo passo é prendê-los, e o próximo passo é fechar os editoriais de vocês. Então, quero parabenizar a Câmara dos Deputados e faço coro com os deputados pedindo para o presidente Arthur Lira: presidente Arthur Lira, respeite essa lista, por favor. Um apelo que eu lhe faço: respeite essa lista de assinaturas, os quais devia ter dezenas de assinaturas a mais, mas por medo, por terem processo no TSE ou no Supremo, não puderam assinar. Então eu faço um apelo para o presidente Arthur Lira: respeite a quantidade que foi conseguida de assinaturas e abra com urgência a CPI do abuso de autoridade. Não é pelo senhor, não é em desrespeito ao Supremo, mas é em respeito, acima de tudo, ao Brasil e aos brasileiros. Muito obrigado. Senador. Obrigado, senador. Quero agradecer a presença de dois senadores aqui, senador Eduardo Girão e senador Jorge Seif. Quero agradecer bem oradamente, em nome de todos os parlamentares, e agradecer pelo que vocês já estão fazendo no Senado há muito tempo, e felizmente outros senadores estão se juntando agora para impor os limites necessários ao STF, a outro poder, apenas para que ele se reequilibre dentro do jogo democrático, que é o que nós também queremos com essa CPI. Antes de passar a palavra ao sargento Faur, eu quero só dizer que, assim como fizemos no ano passado, também disponibilizaremos uma nova lista para deputados que não puderam apoiar a CPI até o protocolo. Nós decidimos protocolá-la com as 171 assinaturas no momento que as obtivéssemos, em virtude da urgência. Já recebemos ligações de mais parlamentares que gostariam de ter assinado e, portanto, apesar de não valer para o protocolo oficial, que isso fique claro, porque o que vale são as 171, a vontade política do deputado para levar ao seu eleitor é absolutamente legítima, e por isso aqueles que ainda quiserem declarar o seu apoio à CPI terão que seja anexado ao documento principal. Deputado Sargento Faur. Patriota Clériston foi assassinado pelo Estado brasileiro. Temos o dever de fazer justiça por isso. Em memória do patriota Clezão, CPI do abuso de autoridade do TSE e do STF já. Muito bem. Boa noite, Brasil. Boa noite, Paraná. Marcel Van Hatten. Eu tenho fé, eu dificilmente serei indicado pelo meu partido para compor os membros dessa CPI, mas eu acredito que eu estarei representado por deputados e deputadas de extrema direita que querem a verdade, e nós precisamos voltar
lá atrás, precisamos voltar lá atrás, começar com aquela decisão absurda do STF que impediu a nomeação do delegado Ramagem como diretor da Polícia Federal. Era prerrogativa do presidente Bolsonaro. E ele vetou. E tempos depois nós vimos o amigo do Lula, Cristiano, a coisa não está batendo. Eu fui denunciado juntamente com 180 e poucos deputados aqui na casa, na legislatura passada, porque assinei um procedimento, pasmem vocês, fui denunciado. Ou seja, quando nós aceitamos, quando o povo brasileiro aceitou lá atrás, o ministro Marco Aurélio, com aquela falácia, Marco Aurélio mesmo, aquele que soltou André do Rep, quando ele falou que o artigo 53 da Constituição, que diz que o deputado federal é inviolável pelas suas palavras, opiniões e votos, tem que estar intimamente ligado ao mandato, e ele começou a cortar nossas prerrogativas. O legislador escreveu: qualquer pessoa alfabetizada, qualquer pessoa que tem um mínimo de entendimento, até minhas netas pequenas sabem, o artigo 53 diz que os deputados federais são invioláveis pelas suas palavras, opiniões e votos. Então nós não temos e não podemos ter medo de nada aqui dentro do Congresso Nacional. Marcel, aquela lista de assinatura primeira da legislatura passada, eu fui um dos primeiros que assinei. E agora nessa outra, pode ver que entre as 20 e 30 primeiras assinaturas está o deputado federal Sargento Faur, porque eu estou aqui para legislar e para fazer a vontade do povo. E eu mando um recado para aqueles parlamentares, seja senador ou deputado: se você tiver medo de assinar alguma coisa, tiver medo da justiça, renuncia e dá lugar para alguém que tem vergonha na cara. Força e honra! Aí, Sargento Faur, muito bom. Boa noite a todos. Falar que a palavra medo foi a palavra mais escutada durante a coleta dessas assinaturas, deputado. Medo de assinar uma CPI, medo de partir está a nossa democracia. Cadê a nossa democracia? Cadê o nosso direito, a nossa liberdade, o senhor falou? O livre direito de falar nessa casa. E eu quero aqui parabenizar o deputado Marcel e o deputado Maurício Marcon, do Rio Grande do Sul também. Os dois gaúchos, que bravamente coletaram essas assinaturas e sem medo de botar a cara, sem medo de coletar as assinaturas, percorreram essa casa e conseguiram as 171 assinaturas. Hoje, deputado, nós estávamos juntos ali no plenário e vários parlamentares que eu liguei me disseram: Rodolfo, eu não vou assinar porque eu estou com medo de ser perseguido. E aqui, Marcel, eu quero dizer que muitas vezes eu sou perguntado nas ruas e pelo celular: o que nós estamos fazendo aqui na Câmara? O que os deputados estão fazendo em defesa da população brasileira, em defesa da liberdade e da democracia do Brasil? Que tem 171 deputados corajosos que assinaram esse pedido de CPI. 171 deputados que não têm rabo preso nessa casa e nem na justiça, e que colocaram sua digital. E eu quero falar a todos cidadãos brasileiros: se não fosse essa oposição, se não fosse esse grupo de parlamentares, Sargento Gonçalves, se não fosse os deputados de oposição, delegado Caveira, esse Brasil já tinha virado um comunismo total.
e os direitos já tinham se acabado há muito tempo. Muito obrigado. Não vamos desistir do Brasil. Deus abençoe. Pessoal, vou ter que infelizmente encerrar a live porque eu estou com 4% só de bateria aqui. O início do delegado Caveira, vou voltar aqui, ó. Estamos observando no Brasil que a Constituição Federal está sendo rasgada a dedos. Ministros que se acham semideus, ministros que querem fazer muito obrigado a você que ajudou. Não fosse pelo apoio de vocês que estão acompanhando e que pediram a assinatura dos deputados, esse momento não teria acontecido. Muito obrigado. Valeu. Abração. Totalmente